Pessoal, vamos aprender a fazer esse laço super lindo. Eu coloquei ele na moldura porque era uma encomenda. Aí embaixo da luz vai o nominho do nenê, ainda não tinha chegado, então eu não coloquei, mas eu vou mostrar para vocês como eu faço esse laço, como eu faço a montagem dele e como a gente coloca ele na moldura. Olha só como fica super bonito, tá vendo? Fica lindo, é um baita de um enfeite maravilhoso, tá? Tanto de maternidade quanto qualquer outra coisa. Aqui eu preciso explicar para vocês a montagem como é feita, porque você pode fazer qualquer tipo de ponto. O que que você tem que saber? Você tem que saber que você vai fazer uma parte maior, que é o laço propriamente dito. Então, ele é maior tanto na largura quanto no comprimento, porque ele vai ter que ser dobrado. Então, você tem que imaginar sempre o tamanho do seu laço, ele dobrado. Então, se você vai fazer um laço, você vai ter que medir. Você mede o espaço que você quer, ou no caso, a moldura, e você vai fazer o dobro disso. E o interessante é você fazer e ir colocando na sua moldura para ver se ele vai ficar bom, tá? Aqui ele vai ficar assim, olha, as duas partes menores vão ser costuradas atrás do laço. E elas são com menos pontos, ela vai ter que ser mais fininha, ela não pode ser tão larga quanto o laço, porque vai ficar feio. E ela tem que ser um pouco mais curta. Claro que você vai fazer essas pontas proporcional ao laço que você vai fazer. Então, aqui eu vou pegar a parte mais grossa, vou fechar. Primeiro eu vou montar o laço para vocês e depois eu vou mostrar como é o ponto desse laço. Esse ponto é muito bom porque ele é um ponto que já fica duro, assim, sabe? Já é um trabalho que já fica endurecido. Você não precisa passar produto nenhum, você não precisa passar absolutamente nada. Se esse laço não fosse na moldura, a gente teria que colocar um pedaço de madeira dentro ou um pedaço daquela minha estrutura que eu tenho de acrílico que é durinho, para o laço não ficar caído, porque a tendência dele, logicamente, se você vai pendurar só o laço, é que ele caia. Aqui não tem segredo, você vai pegar a parte maior e vai fechar só. Você pega no lugarzinho qualquer e você costura só para você fechar, para você poder depois franzir o seu laço. Eu fiz esse laço com dois fios, porque eu usei um fio muito fininho e ele ia ficar muito mole. Então, eu usei dois fios. Era o tom que eu tinha mais perto do branco. Não era branco, mas era um off-white bem clarinho. Então, eu usei esse tipo de fio, que não é normalmente o para-tapete que eu sempre uso. Mas no para-tapete ele vai ficar lindo também do mesmo jeito. Aqui eu tô só arrematando para deixar tudo arrematadinho, sem ficar aquele monte de fio, porque é mais fácil de trabalhar quando você já tem tudo arrematadinho, tá? Agora eu viro, que eu vou deixar essa parte da costura na parte de trás. Olha, ele ficou bem largo. Aí eu vou apertar com boa vontade e vou ajeitar ele também, tá? Porque a gente aperta, deixa bem no meio, a costura bem no meio. A gente vai fazer, escolhe o lado que você quer, se você quer uma das partes tá mais bonitinha e tal. Aí eu pego o meu famoso enforca-gato, que me salva de todos os meus perrengues. Eu vou apertar bem, vai ficar grosso, vai, mas vai ficar bonito, porque ele é um laço de crochê, gente. Ele não é um laço de tecido, então ele vai ficar grosso. Por isso que o enforca-gato é muito bom, porque você pode apertar ele com bastante força, que ele vai segurar super bem. Então, agora eu vou passar um enforca-gato, porque as pontas do laço são costuradas nele. Ele não é um laço feito, ele é um laço produzido, é um laço fake, no caso, né? Você vai fazer uma parte primeiro, a parte que é de borboleta, né? Que parece uma borboleta, e depois você vai costurar as outras partes atrás do laço. Esse comprimento do laço é que você precisa fazer proporcional ao tamanho, à largura do laço que você vai fazer. Aqui eu contei, eu acho que tem, como esse ponto ele tem essas umas alcinhas, você pode contar essas alcinhas para ver o quanto mais fino você vai fazer, tá?
Então, ela tá mais fina, as pontas estão mais finas, mas mesmo assim tá com uma proporção bem legal para esse laço. O que que eu vou fazer? Ó, eu vou ajeitar ele bem ajeitadinho. Depois até vou colocar um enchimento nele. Se ele fosse só um laço, sem nada, ele teria que ter uma madeirinha dentro para sustentar ele. Aí você tem que pôr a madeirinha antes de pôr o enforca-gato, tá? Para ele ficar bem preso, senão não tem como prender. Aí aqui, ó, você vai ajeitar embaixo do seu laço para ver o comprimento que você quer. Porque você pode costurar mais para cima, mais para baixo. O importante é que você costure ele também assim enviesadinho, porque senão, se você costurar ele reto, só costurar atrás, ele vai ficar fechado, vai ficar totalmente fechado. E o bonito dele é ele ter essa aberturinha assim, para parecer que é realmente um laço, tá? Então é isso que eu quero deixar assim, ó, tá vendo? Se fosse um laço sozinho, eu teria que pôr alguma coisa aqui dentro para deixar ele durinho, para não deixar ele cair, tá? Pode ser um pedaço de madeira também, tá? Eu peguei esse pedaço de acrílico porque estava aqui mais fácil. Se ele fosse um laço sem estar na moldura. Como ele vai estar na moldura, eu vou colar ele na parte maior e tudo, então ele vai ficar bem bonitinho, ele vai ficar um laço bem armadinho, não vai ficar caído, não vai ficar nada. Agora aqui eu vou unir essas duas partes bem no comecinho, para ficar mais fácil, para ele não ficar torto também. Se você costura lá em cima, você fez o mesmo número de carreiras, então ele não tem por que ficar torto lá embaixo. Uma ponta fica maior que a outra. Então eu já prendo a ponta aqui em cima, só um comecinho, tipo uns 2 dedinhos, só para não perder, né? Para não ficar perdida. Faço esses 2 pontinhos. E agora eu vou virar ele, vou colocar ali em cima do meu laço e vou virar ele e vou mostrar para vocês como é que eu faço essa costura. Então agora eu vou colocar o laço em cima dele e ver qual é o tamanho que eu quero. Eu quero deixar ele desse tamanho porque eu vou colocar no fundo de moldura 30 por 40. Então eu vou colocar e vou virar. Quando eu virar o laço, vocês podem ver que ele não vai estar costurado retinho, na parte de trás, tá vendo? Ele tá meio que enviesado, porque eu quero que ele fique aberto. Agora aqui a costura também é como eu costurei o laço. Não tem um lugar certo e também não tem um jeito certo. Desde que você prenda todo ele no seu laço, não vai ter perigo dele se soltar e dele ficar torto. Então, aqui eu vou pegar um pedacinho de lã e vou costurar os dois juntos e depois vou virar e vou mostrar para vocês como vai ficar.
Eu só costuro a parte de cima, eu não costuro as laterais, tá? Porque nesse caso eu não vou precisar, porque como ele vai estar colado no quadro, eu posso colocar as pontas do jeito que eu quiser. Se fosse ele só o laço, provavelmente eu teria que dar uns pontinhos para ele ficar um pouco aberto, senão não precisa, tá? Porque como ele vai ser colado no quadro, ele vai ficar do jeito que eu colar ele não vai sair do lugar. Agora eu arremato, vou virar e olha só como ele vai ficar lindo. O laço em si já tá lindo. A única coisa que vocês têm que saber é que a montagem é feita desse jeito. E no meio, gente, se você não quiser colocar nenhum outro tipo de crochê ou nenhum tipo de acabamento, você não precisa. Eu fiz aqui um acabamento no centro de crochê tunisiano que eu vou ensinar vocês a fazer também. E ele é posto depois, porque ele não é feito na hora que a gente está fazendo o laço. Porque o que está prendendo o laço mesmo é o nosso enforca-gato, não é o que eu fizer depois de crochê, nem de tricô, nem nada, tá? Olha como ele já ficou lindo do jeito que tá. Então, ele já tá bem lindo. Ele já tá bem juntinho aqui, mas na hora que a gente for colocar no quadro, a gente não vai aparecer nada que não seja bonito de ver, tá? A emenda lá em cima, vai ficar tudo cobertinho, vai ficar tudo escondidinho. Eu vou agora arrematar essas pontas, porque eu deixei elas aqui para fazer tudo junto com vocês, desde que eu comecei. Eu só não mostrei o laço inteiro, porque vai demorar muito, o vídeo vai ficar enorme. Mas eu vou ensinar vocês como faz o ponto e como faz o crochê tunisiano. Eu tô ensinando nesse ponto, porque como eu te falei, essa aqui é o mesmo ponto que eu faço nas botas de Natal, que tem aqui também no canal. É um tipo de ponto que fica muito rígido. Ele já por si só é um ponto que não tem furo, você não vê a parte de trás. Então, por ele ser desse jeito, ele fica bem fechado e ele fica bem encorpado. Então, você consegue fazer um laço bonito porque ele fica bem encorpado, ele não fica mole. Se fosse de tricô, gente, eu teria que fazer outra estrutura, porque o de tricô é bem mais mole, o ponto em si é mole. E esse aí não. Tá vendo que ficou uma aberturinha aqui? Não tem problema, porque depois eu também vou passar meu crochê tunisiano por aí. Eu vou fechar ele para ele não aparecer, mas depois eu vou passar por esse meio e costurar ele. Então vai ficar perfeito. Eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês, porque nesse caso a cliente pediu com 2 pompons pendurados. Então, o que que eu fiz? Eu peguei esse fazedor de pompom, eu peguei o maior deles, porque normalmente eu faço um pompom grande para depois ir cortando ele e ajeitando. Quanto mais a gente corta, mais redondinho ele fica. Então, não tenha medo, é uma coisa que demora um pouco para fazer, mas quanto mais você fizer, maior você fizer, melhor é para você ajeitar o seu pompom, tá? Aí aqui você junta, faz bastante, né? Faço bastante, passo bastante vezes para ele ficar um pompom bem gordo. Aí depois você vai passar a tesoura e com a própria lã eu vou amarrar esse pompom. E na hora que eu for amarrar, eu vou deixar o fio comprido. Eu vou amarrar ele com o fio duplo, porque às vezes você vai fazer com um fio só e na hora que você aperta o fio parte. E aí você vai ficar bem brava, porque ou o pompom vai desmanchar ou você não vai ter ponta para costurar no seu laço. Então eu já pego o fio duplo para poder fazer essa amarração aqui. Eu amarro ele com fio duplo. Eu vou usar só um para prender no meu laço, mas eu vou prender os dois para ficar um nó bem firme, ó, tá vendo? Eu vou passar o fio duplo, vou deixar ele comprido, porque eu vou prender ele no laço. Se eu não fosse prender ele no laço, eu faria do tamanho que fosse necessário, tá? Mas aqui no caso, eu vou prender ele no laço, então eu quero deixar o fio comprido para poder fazer do tamanho que eu quero. Porque como vão ser 2 pompons, eu vou colocar um pouquinho mais curto e um pouquinho mais comprido. Aqui,
quando eu tô tirando já daqui, eu já dou uma paradinha nos pelinhos do pompom, que você vê que já fica um pouco maior, mais na parte de baixo e do que de cima. Então, eu já vou dando uma ajeitadinha com a tesoura. Quando eu tiro, depois eu vou ajeitando ele com bastante paciência para ele ficar bonitinho. Se ele começar a ficar torto, eu vou ajeitando dali, vou ajeitando daqui. Ele acaba ficando muito menor do que esse pompom que eu acabei de fazer. Mas não tem problema, porque quanto mais você conseguir cortar ele retinho, mais bonitinho ele fica. Tá vendo? Ele tá todo doidão, mas ele vai ficar bem bonito quando você aparar as pontinhas dele. Aparou bem bonitinho, agora é hora de prender ele no laço. Então, como eu já fiz dois, eu vou prender, vou passar só uma vez aqui, vou prender, só vou passar aqui o fio, não vou costurar nem nada, porque eu vou colocar os dois e aí eu vou medir. Aí, depois que eu medir exatamente onde eu quero, aí eu vou lá e já dou um pontinho, um nozinho, e aí ele não sai mais do lugar. É como se você fizesse vários arremates no mesmo lugar, para ele não sair do lugar. Eu vou deixar um fio só. Eu não vou usar os dois fios que eu deixei, tá? Porque senão ele fica muito cheio de fio e não fica muito bonito. Eu gosto com um fio só, tá bom? Aqui eu vou medir, vou colocar um embaixo e outro em cima. E aí eu vou dar só aquele pontinho e depois, quando eu já souber onde eu quero, aí eu vou lá e dou um nozinho e ele já vai ficar prontinho. Agora que eu já vi onde eu quero, viro de costas e faço todo o arremate para ele não cair. Porque normalmente as crianças, né, que vão ganhar o enfeite, geralmente é o pompom que elas puxam. Muitas vezes eu conserto laços que não tem mais pompom, porque a criançada vai lá e puxa, porque eles são muito fofinhos e as crianças vão lá e acabam puxando, tá? Então é bom você deixar ele bem presinho, que assim não corre o risco dele se soltar. Ainda dou um nozinho para garantir. Então ele fica bem presinho mesmo. Olha, ele já tá pronto, ele já tá super bonitinho. Agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer a parte do meio para vocês, mas eu vou colocar também, gente, um enchimento depois, tá? Depois eu vou colocar um plumante. Agora eu vou ensinar vocês a fazer o ponto, que isso que é, se você quiser fazer esse laço, eu vou ensinar você a fazer nesse ponto. Aqui eu usei uma agulha número 4,5 e o fio que eu vou usar para mostrar para vocês é o famoso para tapete, que eu uso para quase tudo que eu faço aqui no ateliê, porque ele tem uma variedade de cores enorme e porque ele é muito bom de trabalhar, é 100% pura lã. Aqui você vai fazer, eu vou fazer uma amostra. Então, eu vou fazer 20 correntinhas. Você tem que fazer número par, porque o ponto que você começar é o mesmo ponto que você vai terminar. Porque esse tipo de ponto, na verdade, ele é ponto baixíssimo e meio ponto alto. Todo o tempo. Ele não muda em nenhum momento, tá? Eu vou fazer as 20 trancinhas e vou fazer bem devagar para vocês verem como é. Pronto, fiz as 20 trancinhas. Agora a gente vai pegar na primeira correntinha e fazer um ponto baixíssimo.
Se você começou com ponto baixíssimo, a última carreira também, o último ponto, aliás, vai ser de ponto baixíssimo. Aí agora é meio ponto alto na próxima correntinha. E assim a gente vai seguir o trabalho todo. Fica 3 e aí sobra uma só. Agora, no próxima correntinha, é ponto baixíssimo. Então, é aquela que você só pega e passa e puxa, só. Agora, é o meio ponto alto, que você tem que passar em cima da agulha lã, fica 3 na sua agulha, e aí depois fica 1. E você vai fazendo isso até o final da sua carreira. E você vai fazer isso até o final. Eu vou fazer algumas carreiras com vocês, bem devagar, para vocês verem como é que faz. Não tem segredo, é só você fazer com bastante calma e também prestar atenção, porque muitas vezes a gente acaba pulando algum ponto e depois ele fica fora do lugar. Porque o bonito desse ponto é que ele tem essa alcinha, mas ela é toda simétrica. Quando você olha o ponto pronto, ele está todo no mesmo lugar. Se você fizer pular algum ponto e fazer ele ao contrário, ele não vai dar certo. Então, você vai bem devagar, vai colocando na próxima trancinha, não pula nenhuma. Então, você vai indo devagarzinho e vai fazendo ponto baixíssimo e meio ponto alto. Ponto baixíssimo e meio ponto alto. O tempo todo. Aqui eu estou fazendo o último ponto e ele é de ponto baixíssimo, exatamente o primeiro que eu comecei lá. Agora eu vou fazer uma correntinha, virar o trabalho e começar tudo de novo. No primeiro buraquinho que eu ver da primeira trancinha, ponto baixíssimo. No próximo, meio ponto alto. E assim vai, olha. Bem na primeira, olha. Você vai colocar na primeira e fazer ponto baixíssimo. Na próxima, meio ponto alto. Conforme você vai fazendo, você vai notar que toda vez que você tiver que fazer o meio ponto alto, o buraquinho, né, da trancinha sempre vai ser um pouco maior. E quando você fizer o ponto baixíssimo, ele vai ser um pouco mais apertadinho. Então, você já meio que vai saber qual é o próximo ponto que você vai ter que fazer. Mas você sempre pode olhar que no ponto baixíssimo fica só um nozinho. E no meio ponto alto, como você pega 3, sempre ficam 3 na agulha ali no nozinho. Então, não vai ter o que errar. É só isso que você tem que fazer o tempo todo, tá? Se você tiver um ponto largo, você pode usar uma agulha um pouco mais de um número menor. Você vê, eu uso uma agulha 4, 4,5, porque meu ponto não é apertado. Então, quando eu quero um trabalho mais justinho, eu uso uma agulha menor para o meu trabalho ficar um pouco mais rígido, não ficar tão mole, não ficar com o ponto tão aberto.
A gente começa a ver o desenho mais ou menos a partir da terceira carreira. No começo, nas primeiras carreiras, a gente não entende muito como é que vai ficar o trabalho. Mas conforme a gente vai fazendo, a gente vai vendo que a gente vai ver esse desenho dessa alça meio inclinadinha durante todo o trabalho. Aqui, ó, eu tô terminando, e ficou lindo, olha. Ficou super bonito. Nesse fio para tapete, ele fica lindo também. É um fio que eu uso bastante, porque tem muita variedade de cor. E eu acho até que quanto mais grosso o fio for, mais bonito ele fica. Mais aparecem os detalhes desse ponto, que eu acho ele lindo, tá? Aqui eu queria falar para vocês, então, relembrando, que eu medi esse laço depois de pronto, ele tem 27 centímetros. Na verdade, quando você for fazer, você tem que imaginar que você tem que fazer o dobro de 27, porque você está dobrando o seu laço. Na verdade, você tem que fazer o dobro, porque o laço ele é costurado para ele ficar bem gordo, bem robusto e bem encorpadinho, tá? Então, você vai fazer o dobro. Aqui, gente, vocês podem ver que eu fiz o laço, a parte do laço mais larga do que a parte das tiras, do que as pontas do laço. Aqui eu fiz mais estreita e lá eu fiz mais grosso, tá? Aqui eu contei as alças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ali embaixo eu fiz menos. Ali embaixo eu contei as alcinhas, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Talvez 7 ou 8, tá? Então, eu fiz a ponta mais estreita do que o laço, porque ele tem que ficar, como a gente vai abrir ele, vai ter pompom no meio, vai ficar lindo, tá? Se você fizer ele muito grosso, ele vai sair do fim do laço até embaixo e não fica bom. Agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse miolinho. Eu fiz ele de crochê tunisiano, para fazer um acabamento, na verdade, porque o crochê tunisiano não está segurando o laço, ele está só fazendo um acabamento, tá? Eu vou ensinar vocês como é que faz. É bem simples, tá, gente? E se você quiser fazer de outro ponto, também fica lindo, tá? Eu fiz crochê tunisiano porque fiz, porque quis, mas na verdade, se quiser fazer esse ponto mesmo, ou fazer só o ponto meio ponto, também serve, tá? Aqui, como eu não queria largo, eu fiz 3 correntinhas. Aí, como você faz? Você vai colocar na primeira correntinha, mas você não vai fazer o ponto, você vai deixar na agulha. Próximo também, você vai deixar na agulha. Então, sempre vai ter 3 pontos na sua agulha. A primeira, você vai puxar e vai puxar um. E nas próximas, você vai puxar 2 de cada vez, tá vendo, ó? Aí você vai puxar 2. É só a primeira que você puxa um. Aqui nessa alcinha, gente, normalmente as pessoas fazem olhando a agulha, mas não é assim que faz. No tunisiano, você vai passar pela alça, mas você vai passar lá para trás. E você vai trazer de novo o fio para sua agulha. Você vai deixar três alças de novo na sua agulha, ó lá. A primeira você vai tirar um, e as próximas você vai tirar 2 e depois 2. Então, o crochê tunisiano é só isso. Esse tipo de crochê tunisiano é dessa forma que faz. Você coloca no meio da alcinha, busca lá atrás o seu fio e deixa 3 alças na sua agulha. Aí, a primeira você tira um e nas restantes você tira 2. É só isso. Você vai fazer na medida, você vai medindo ali o meio do seu laço, porque você vai fazer do comprimento que vai fechar o seu laço, vai fechar apertadinho para você fazer um acabamento bonitinho.
Aqui, olha, eu já acho que ele daria perfeito, ó, para eu fazer o acabamento. Eu paro aí, costuro ele no miolo do meu laço e vai ficar perfeitinho. E aí você fica com um acabamento também no seu laço, num ponto de crochê bem bonito. E ele tá pronto. Olha só que lindo. Agora, eu vou colar ele na moldura. Então, a moldura já estava com a luzinha, já estava iluminada. Então, eu testei para ver se a luzinha estava funcionando. A cliente pediu a moldura toda branca e o laço em off-white. Então, ele vai ficar, vai sobressair super, porque a gente vê que o laço não é branco na hora que a gente bota no fundo branco. E olha só como ele ficou lindo. Agora, eu vou medir direitinho. E eu também fiz o seguinte, eu aproveitei que o laço tinha essas pontas bem compridas e eu escondi o botãozinho do liga e desliga da luz. Porque como o crochê é furadinho, ele ficou escondidinho, então nem dá para ver. Aqui embaixo da luz vai o nome da neném, tá? Então eu vou ter que deixar um espacinho para colocar o nome da neném. Eu não tinha o nome aqui, porque o nome não tinha chegado ainda, mas eu vou fazer o quadro, que o mais importante é colocar esse laço lindo aí. Depois é só, quando o nome chegar, eu vou pintar ele da cor do laço, para ele também sobressair no fundo branco. Aqui eu peguei um pouco de plumante para encher um pouco o meu laço, para ele ficar mais encorpadinho ainda, mais bonitinho. Mas eu não ponho muito, porque eu não quero que apareça. Então, eu não quero que apareça nem de baixo, nem de cima. Eu coloco ele bem ali no meinho, só para ele ficar bem cheinho, ele não ficar com aquela cara de laço amassado. Ele não vai ficar, mas para garantir, eu coloco um pouco de plumante para ficar bem mais bonito, inclusive. Agora eu ajeitei ele onde eu queria, coloquei o miolo dele bem baixinho da luz, peguei uma Super Bonder, porque como o crochê é bem grosso, Super Bonder não vai passar para fora. E eu acho que eu consigo fazer um acabamento melhor. Cola quente pode sair um pouco para fora. Se ela sair para fora, ela vai sujar o trabalho de um jeito que você não vai conseguir limpar. Se sujar seu fundo, vai sair a cor da tinta do fundo que eu pintei. Então, eu trabalho com Super Bonder porque me dá mais segurança na hora de colar, tá? Eu ajeitei bem a parte de baixo, dei uma coladinha só assim, de leve só, nas tiras do meu laço, mas eu não colei ele inteiro. Eu colei todo ele na parte de cima, mas essa tira comprida eu não colei ela inteira, eu só colei aonde eu queria que ela ficasse. Ajeitei os pompons, o pompom também não é colado. Então, ele não vai ficar colado no fundo. Ele vai ter esse jogo dele para lá e para cá, que é bem bonito. Aí eu colo aqui direitinho, tiro todos os defeitos que eu acho que pode ter, o que está aparecendo que eu não quero que apareça. Seguro com bastante calma, porque quando você vai colar, você tem que ter paciência para ver se ficou bem presinho, bem no lugar. E olha aí, gente, ficou muito lindo. Ficou muito lindo. Esse quadro foi um dos meus prediletos. Olha lá onde eu escondi o liga-desliga, não dá nem para ver. Aproveitei um buraquinho do crochê e coloquei ali. Eu vou mostrar para vocês depois, pendurado na parede, como ficou bonito. Ó. Até peguei a câmera aqui, eu não sei porque faz essa sombra, gente. Quero muito entender, porque ele funciona. Ó, não sei porque faz essa sombra. Tá mega iluminado aqui e aparece essa sombra. Não sei por que que é. Mas eu vou lá fora mostrar para vocês como ficou, que é o que interessa. Deu para ver bem como faz o ponto.
e eu acho que ficou bem bonito. Eu espero que vocês gostem, que vocês façam, porque ele realmente ficou bem bonito. Um dos trabalhos assim que eu acho mais bonito e mais clássico. Olha só como ele ficou lindo. Isso eu já tô lá fora, em plena luz do dia, meio-dia mais ou menos, e olha só como ele ficou lindo. Não ficou uma graça? Eu adorei. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam. E mesmo que vocês usem outro tipo de ponto, ele também vai ficar bem bonito. Olha lá o liga, desliga escondidinho. Acho que isso foi muito bom, porque é feio, né? Quando fica aparecendo no fundo do quadro. Mas não tinha outro jeito, a gente tem que botar na frente para a pessoa poder acender e apagar a luz. Espero que vocês tenham gostado.